Aqui é o Antônio Carlos Peixeira Júnior. Olá pessoal, aqui é a Vitória Andrade. Aqui é o Wallace Durães. Wallace, que criou o revolucionário MPS, um método de produção simples. É um prazer ter vocês aqui, gente, nesse nosso bate-papo. Prazer todo meu. Muito bom mesmo. E Wallace, conta pra gente aí, quando que você percebeu a necessidade de criar o método de produção simples, ou seja, o MPS? Bom, isso é uma história bacana, isso é uma história que começou há uns 4 anos atrás. Eu saí da indústria naval, né? Vocês conhecem bem a minha história, e eu fiquei na indústria naval durante muito tempo. E quando eu saí da indústria naval, eu já apaixonado por empreendedorismo, e resolvi montar uma empresa de consultoria. E essa empresa de consultoria eu tinha um objetivo. Eu queria trabalhar como consultor de processo, de melhoria de processo na minha região. Eu queria trazer aquilo que eu aprendi na indústria naval, trazer para dentro da indústria da minha região, da minha cidade e região, no interior de Minas. Porém, eu fui trabalhando com a questão da consultoria, comecei dentro da minha cidade, comecei a vender algumas consultorias e ajudar alguns empresários de médio e pequeno porte, que foi sempre o meu foco da consultoria. Até atuei trabalhando com empresas muito grandes com a minha consultoria, mas o meu objetivo sempre foi ajudar os empresários de médio e pequeno porte, porque eu acredito que através do empreendedorismo é possível fazer grandes progressos, né? A evolução de uma cidade, de uma região, eu acredito que ela se dá através do empreendedorismo, através do desenvolvimento da indústria, dos negócios, né? Então eu sempre tive essa vontade. O tempo que eu estava trabalhando como gerente de operações no estaleiro, eu buscava sempre mentalizar que quando eu saísse da indústria naval, eu ia atuar ajudando o empresário de médio e pequeno porte a aumentar os seus ganhos, a melhorar o seu desempenho. E com isso, esse foi o objetivo da construção da minha empresa de consultoria. Então, nesse processo de divulgar a minha empresa e buscar novos serviços, eu conheci muitas empresas na qual fui montando um book, que eu costumo chamar de pesquisa, né? Eu comecei a montar um book de informações. Então, eu ia prospectar, tentar vender consultoria, mas dentro de cada entrevista que eu fazia com os proprietários, com os gerentes, os diretores das fábricas, das indústrias, de todos os tipos que eu passei, de todos os tipos de negócio, de fábrica de biscoito, de fábrica de estofados, de empresa de infraestrutura, padaria, barbearia, todos os tipos de segmento, eu fazia uma pesquisa para saber quais eram os principais problemas que eles vinham enfrentando, até porque na empresa de consultoria eu precisava criar um diagnóstico para ter condições de vender a solução das pessoas. E eu consegui perceber que tinham os problemas, não faltam para empresas. Para empreender no Brasil é um desafio, é para o herói. Com certeza. É o herói. E desses problemas, quais foram assim que você percebeu que ocorria muito, que tinha muito? Então, nessa pesquisa que eu criei, com todas essas empresas que eu visitei, 3 problemas eram recorrentes em todas as empresas. E quais eram eles? Primeiro problema, capacitação e mão de obra. Todas as empresas sofrem demais, pelo menos 95% das empresas que eu tive contato fazendo essa pesquisa, que foram mais de 60 empresas, eu percebi esse problema incomodando ao extremo o empresariado. Mas hoje no nosso país, infelizmente, está muito difícil mão de obra qualificada. E o problema, Vitória, não é só conseguir uma mão de obra qualificada. O problema está que dentro das empresas também não tem a cultura de desenvolver essas pessoas.
Esse é um grande problema. Hoje, em virtude do regime, das leis trabalhistas que regem nosso país, hoje é mais fácil para o empresário investir em máquinas, em equipamentos, do que em desenvolver mão de obra. Essa cultura existe mais nas empresas de grande porte, multinacional. Na verdade, você tem razão. As empresas de grande porte têm mais poder aquisitivo, mais condição financeira para investir em capacitação, treinamento, desenvolvimento de mão de obra. Porém, o pequeno empresário no Brasil, o empresário de médio porte no Brasil, ele tá numa luta permanente. Não consegue nenhum incentivo, né? O nosso governo não incentiva. Incentivo, esquece. O que nós temos é um grupo de empresários que não tem condições financeiras de arcar com capacitação e desenvolvimento, até porque, olha bem, uma característica que eu percebi nessas empresas que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho. Para o empresário de pequeno porte, contratar um engenheiro de processo, uma consultoria de nível, para conseguir ajudar ele a melhorar os processos dele, é muito caro. Certo. Para o de médio porte, é muito caro também. Então, assim, o que as pessoas, os empresários vêm buscando? Eles vêm buscando comprar máquinas e equipamentos para não ter que correr o risco de investir numa pessoa e ainda assim, daqui a um tempo, a concorrência vê essa pessoa com mais qualificação um pouquinho, porque hoje no mercado, se você tem um pouco mais de qualificação, você já tem uma visibilidade diferente. Mais, né? Então, você tem um destaque completamente diferente. Então, assim, o empresário fica com medo de investir aquele monte de dinheiro em capacitação e desenvolvimento das pessoas e perder o profissional. Então, assim, tá errado? Não tá errado. Por quê? O cara, quando não tem poder aquisitivo para poder bancar o turnover, né? a rotatividade de profissionais dentro da empresa, ele fica receoso. Então, ele prefere trocar homens por máquinas. E, assim, quando eu percebi que dentro de praticamente todas as empresas tinha esses 3 problemas recorrentes, que é o problema de capacitação de mão de obra, produtividade, muito associada aos desperdícios, né, que são muito grandes os desperdícios dentro desse nicho de empresa, né, de empresas de pequeno e médio porte. Então, e o outro problema, que são os custos de operação elevados. Muitas das vezes a gente fala sobre o problema de produtividade e acha que esse é o mesmo problema, custo de operação elevado porque tem problema com produtividade. Mas nesse caso, nesse projeto do MPS, esse problema de custo de produção elevado é um problema muito associado à competitividade de mercado. Mas isso é um assunto que nós vamos falar um pouco mais lá na frente, em outro momento. Porém é o seguinte, o MPS foi uma solução que eu desenvolvi baseado em ter foco principal nas pessoas. Sim. Então, assim... Então, as empresas hoje de médio e pequeno porte realmente remam contra a correnteza, na sua visão. Na minha visão, é quase isso, né? Assim, eu não vou dizer que remam contra a correnteza, porque muitas das vezes funcionam, né? Tem empresas de pequeno e médio porte que investem em máquinas e equipamentos e tem a defesa de boas margens de lucro e consegue prosperar. Você acha que está relacionado ao segmento? Acho que está relacionado à cultura. A questão cultural. A questão cultural. Acho que está relacionado à cultura. E é esse ponto que o MPS vem com muita força para trabalhar. Sim. Porque assim, ó, o MPS tem uma máxima. Tem uma máxima que você, para conseguir alcançar uma melhoria de pelo menos 30% de produtividade, aumento de produtividade, você só precisa investir no MPS.
mas você não investe em máquinas, em equipamentos. A regra básica é não gastar grana. Sim. E Wallace, com base na sua pesquisa, onde você conseguiu perceber, né, que 95% das empresas sofrem com um grande problema que é a falta de capacitação, como é que foi isso na sua carreira? Como você conseguiu aprender a lidar com esse problema? Assim, desde o início da sua carreira você já tinha essa cultura? Não. Isso é uma... Eu vou contar para vocês aí como é que isso surgiu na minha vida. Antes da indústria naval, eu tive uma história bacana. Comecei a trabalhar aos 14 anos de idade na construção civil. Da construção civil fui ser vendedor de porta em porta. Depois disso fui para a indústria no setor óleo e gás, trabalhar no setor óleo e gás e depois na construção naval. E na construção naval, eu não comecei a trabalhar onde eu aprendi a enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira mais enxuta. Eu não comecei a trabalhar com esses conceitos, com essa filosofia de produção. Ah, sim. Eu venho de uma era da indústria naval, onde o método de produção é um método convencional, que a gente se confunde muito a produção de navios, que é uma produção fabril, né, com uma produção de obra. Então, assim, a gente enxergava muito como obra a construção naval. Até que, lá atrás, quando o estaleiro estava indo muito mal, o estaleiro que eu trabalhava estava indo muito mal, com problemas de capacitação de mão de obra, com problemas de alto custo de operação, baixa produtividade, turnover excessivo e dívidas em cima de dívidas acumulando, atraso de entrega de navios e tal. E daí teve uma reestruturação dentro do estaleiro, onde trocaram-se todas as cadeiras ali, começando pelo presidente e toda a diretoria. E o presidente que veio para o estaleiro, esse cara ele veio da indústria automobilística. E esse cara, ele veio da indústria automobilística e um especialista em sistema Toyota de produção, né? Lean Manufacturing, produção enxuta. E esse cara chegou no estaleiro e decidiu uma coisa. Ele queria fazer a roda girar. E o cara fez a roda girar. Mas para isso ele investiu em capacitar pessoas. Ele não investiu em comprar mais equipamentos, ele cortou todo tipo de investimento e ele só ficou focado em desenvolver mão de obra. Ele ficou focado simplesmente em entregar o arroz e o feijão, que é o que funciona. Mão de obra bem qualificada, tu tem a base. Imagina uma casa, nós temos uma casa. A casa precisa primeiro ser construída pela base. Não dá certo construir pelo telhado. Não dá. Não dá. Se não tiver uma base sólida, futuramente o telhado ou as paredes, tudo vai cair. Exato, e no estaleiro não foi diferente. A construção começou pela base, e a base, na filosofia do presidente, era capacitar as pessoas. Não dava para sair para lado algum se não capacitasse as pessoas. E eu fui tocado por esse projeto. Então, eu tive muita oportunidade, fui um dos funcionários do estaleiro, tive mais acesso à capacitação, desenvolvimento. Então, assim, eu sofri essa mudança. Eu tive que mudar a minha cultura, a minha filosofia de produção, me enquadrar no novo cenário, para daí ter as oportunidades de me destacar e ter a trajetória que eu trilhei, que foi uma trajetória muito bacana. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais clara, Vitória, não, nem sempre foi assim, mas eu tive método para aprender, eu tive oportunidade e assim, né, eu não acredito em sorte, eu acredito em preparação mais oportunidade. E naquele momento eu estava preparado a aprender algo novo. E a oportunidade chegou através desse presidente
Isso foi o que revolucionou a minha vida profissional, isso foi o que revolucionou a minha maneira de enxergar produção. E quando eu falo produção, só te cortando um pouquinho, Antônio, produção, quando eu falo produção, eu vivi isso lá na indústria naval, mas isso funciona em qualquer tipo de negócio. Qualquer segmento. Qualquer segmento. Qualquer segmento, porque processo é processo. Processo é conceito. Se você trabalha o conceito, se você tem um conceito bem definido de um bom processo, você vai resolver o problema em qualquer segmento. O produto, como diz o meu antigo chefe, Capitão Anselmo, o produto, por acidente, pode ser um avião, pode ser um navio, pode ser uma xícara, mas o que vale é o processo, é o conceito. Então, nessa nova filosofia de se trabalhar, você encarou algumas objeções do pessoal que trabalhava lá? Como é que foi? Cara, tinha objeção até por minha parte. Tu pensa. É uma coisa nova, né? Uma coisa totalmente... Tu pensa, olha bem. Olha o que a gente passou. Nós éramos acostumados a ser vistos como uma classe diferente. Porque dentro do Brasil, poucas pessoas trabalharam na indústria naval, certo? Então, um nicho pequeno, e nós sempre com a consciência que, pô, nós que sabemos fazer navio, nós que sabemos construir e tal. Certo. E aí vem um presidente da indústria naval, da indústria automobilística. Nossa. Veio diretoria da Embraer, né, da uma empresa de aviação. E aí, o que você mais escutava era o funcionário falando, pô, os caras agora ficaram loucos. Agora o estaleiro vai quebrar de vez. Por quê? Porque agora navio vai ter roda e vai ter asa. Então, imagina, eu escutava isso de gerente dentro do estaleiro. O pessoal não acreditava no presidente, na mudança, né, que ele queria implantar. Não acreditava. E isso era um negócio muito, muito forte. Objeção tinha o tempo todo, inclusive eu. Eu olhava e falava, nossa, será que isso vai funcionar? Poxa, você imagina, você trabalhando no maior estaleiro da América Latina, cheio de equipamento, computador, máquina, e aí chega um presidente e fala, cara, esquece tudo isso. Nós vamos voltar para o arroz e feijão, esquece computador, nós vamos voltar para o papel, lápis e borracha, vamos voltar para o simples, vamos aprender o básico e vamos consertar a nossa base, vamos ajustar a nossa cultura, vamos desenvolver uma nova cultura. O presidente gostava de falar que a gente tinha que descobrir o nosso jeitão novo de ser. Então, assim, a objeção era o que tinha. Eu chego a falar que no início dessa mudança, mas muito mais de 90% dos funcionários do estaleiro acreditavam que não ia funcionar. Mas o estaleiro já estava indo mal. Igual o estaleiro estava indo muito mal. O estaleiro estava indo muito mal. Com um problema grande, sério de produtividade, a operação não se pagava, não dava lucro. E Wallace, na sua visão, qual é assim a peça fundamental para conseguir mudar essa cultura? Isso desenvolver cultura não é um negócio que se fala com muita simplicidade, muito rápido. Mas dentro da experiência que eu tive e de todas as outras experiências que eu tive como consultoria, no estaleiro como gerente, né, como coordenador, gerente de produção, gerente de projetos, e depois como consultor, eu pude perceber o seguinte: nenhuma empresa consegue mudar a filosofia de produção, nenhuma empresa consegue mudar a sua cultura se o cabeça do negócio não comprar a ideia. Seria como, por exemplo, eu sou dono de uma fábrica, vamos supor assim. Se eu, como dono, não estiver alinhado, não comprar realmente a ideia, quer dizer que os meus funcionários nunca vão aderir à nova filosofia. Seria basicamente isso? Para pensar. A resposta é muito clara. Claro que não. Claro que não.
Pensa, se você tem um funcionário, vamos supor que a Vitória tem uma padaria. Vamos dar um exemplo, a padaria. Beleza. Padaria tem lá 6 funcionários trabalhando com você na produção, fazendo Padeiro, pães. atendentes e tudo. E aí um funcionário da Vitória, poxa, aprendi algo novo, quero aplicar no meu ambiente de trabalho, vou revolucionar meu ambiente de trabalho e tal, mas tem lá um dia que tem que parar toda a produção para fazer a organização do layout, para poder fazer um programa de ideias, um programa de melhoria. Isso tem um custo, certo? Certo. Como é que tu vai olhar sem ter noção do que o teu funcionário está fazendo e vai custear um dia de produção perdido, entre aspas, né? Perdido. Na cabeça do empresário é como se ele estivesse perdendo dinheiro. Um dia parado, sem produção, sem dinheiro. Exatamente, Vitória, exatamente. E isso, o que acontece? Quando o empresário ele compra a ideia e tudo nasce dele, que ele recebe a capacitação, ele recebe o desenvolvimento, ele finca as raízes dele em uma filosofia, em uma cultura produtiva, que ele não sente medo de tomar as decisões, o negócio vai. Por quê? Porque, para pensar, se lá na padaria, vamos voltar no exemplo lá da padaria da Vitória, se lá na padaria da Vitória o chão está 100% limpo, lavado, chegaram todo mundo de manhã, lavaram o piso está impecável. Só que de repente caiu um pacote de farinha no chão, derramou a farinha toda no chão e aí ninguém se mexeu. Mas a Vitória foi lá, pegou a vassoura e começou a juntar a farinha e limpar o chão. Certo. Automaticamente, se você está trabalhando com pessoas normais, as pessoas têm que se incomodar com aquela situação. Poxa, a dona da empresa está limpando o chão. Então o que vai acontecer é aquela famosa frase que o exemplo arrasta, né? Certo. Então, quando isso parte, a cultura de limpar, a cultura de não sujar, a cultura de deixar organizado, a cultura de fazer de uma maneira diferente, vem de cima para baixo, é praticamente impossível do negócio dar errado. Sim. Certo. E vamos seguir o exemplo. Eu tenho uma padaria, passei pelo MPS, fiz o curso do MPS e decidi implantar na minha padaria o que você ensina. E aí o meu funcionário, por exemplo, o Antônio, encontrou uma objeção e não quer seguir aquilo que eu estou falando que vai dar certo. Como lidar com essa objeção? Isso é um nível de profundidade maior, né? Isso é uma questão que você precisa primeiro trabalhar as pessoas, né? Então, para isso você tem que trabalhar, fazer gestão de pessoas, entender qual é a objeção do Antônio, qual o fundamento da objeção do Antônio, usar a objeção dele como oportunidade de melhorar o seu negócio, e daí você estudar se o problema da objeção do Antônio é exatamente alguma dúvida técnica que você vai esclarecer, vai ajudá-lo a desmistificar essa restrição, essa insegurança, essa objeção, né? Uhum. Ou você vai perceber que o Antônio não é uma peça fundamental para o seu processo. Não tem para onde fugir. A única coisa que a sua primeira missão vai ser sempre avaliar e tentar capacitar e desenvolver o Antônio para que o Antônio tenha condições de ser uma peça fundamental no seu processo. Porém, como em qualquer negócio, tem pessoas que enquadram a nova filosofia de trabalho e tem pessoas que não enquadram a nova filosofia de trabalho. No estaleiro foi assim? No estaleiro foi assim demais. Foi assim demais. Acho que a gente vai encontrar em todo lugar. Em todo lugar você encontra. Então, assim, tem pessoas que isso é uma questão de perfil. Tem pessoas que têm dificuldade com mudança. Sim. Tem pessoas que... E assim, né?
já dizia o pensador, não tem mais poder quem é o mais forte ou o mais inteligente, e sim aquele que tem a maior facilidade de se adaptar a mudanças, né? Então, assim, a questão de estar aberto para mudanças, isso vai lá no cerne do assunto que a gente estava conversando, que se o mentor da empresa não abrir a mente, não falar, poxa, esse é o caminho que eu vou fazer, eu gosto muito de usar o termo da ponte demolida, né? Então, assim, o cara tem que atravessar a ponte e acionar o detonador. E bola pra frente. Bola pra frente, cara. Agora é assim que nós vamos viver. Essa é a nossa nova filosofia de produção. Essa é o nosso novo jeitão de fazer as coisas acontecerem. E nós vamos atacar os desperdícios, nós vamos organizar nossa produção, nós vamos treinar todo dia. Então, vamos parar, vamos investir. Não é gastar, é investir. Então, não é nada demais. Na cabeça do empresário, assim, ele pensa, igual tu deu o exemplo aí, de parar um dia de produção, então ele pensa que ele está gastando, na verdade, perdendo, né? que ele está perdendo algo. Na verdade, Ele está ganhando, né? Se for olhar direitinho. Se for olhar ele está na nova investindo. filosofia, ele não está perdendo, ele está investindo, Ele está investindo, porque na assim, sua ó, empresa. porque ele vai investir agora, perdendo ele já está todo dia. E aí agora ele vai começar a investir. E como é que é investimento? Tu pensa, lá na tua horta, tu tem uma horta lá, e aí tu vai lá, tu compra no mercadão, lá na casa de ração, tu compra a semente do alface, por exemplo. Tu comprou, tu gastou dinheiro do teu bolso, foi lá, usou teu tempo, usou teu dinheiro, tu comprou. E aí tu foi lá, preparou a terra, arou a terra, desenvolveu toda a parte de adubação, irrigação do solo e enfiou aquela sementinha lá. Quando tu comprou a semente, tu comprou ela por 5 centavos. Tirou do teu bolso, aquela sementinha custou 5 centavos, tu enfiou ela na terra, teve trabalho e tal. Todo dia tu vai lá e coloca um pouquinho de água. Daqui um tempo, tu tem uma cabeça de alface que vai alimentar você e tua família. Certo. Então, você gastou com o alface. Vamos supor que esse seja o seu negócio. Você não gastou, você investiu. Porque você pagou 5 centavos e agora você está vendendo a cabeça de alface por, sei lá, R$1,50. R$2. R$2. Já está ganhando bastante dinheiro. Então você não está gastando, você está fazendo investimento. Sim. E investir em capacitação, investir em treinamento, em desenvolvimento das pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Na sua pesquisa, Wallace, você relatou pra gente que conseguiu identificar 3 problemas que eram muito recorrentes em todas as empresas. E vamos supor, eu tenho a minha fábrica e eu apliquei e resolvi o meu problema de falta de mão de obra qualificada. Eu resolvendo apenas esse problema, eu consigo gerar um resultado positivo no meu faturamento? Vitória, vai melhorar, mas não resolve. Por exemplo, quando eu criei o MPS, eu fiquei muito focado em resolver um problema de produtividade do empreendedor de médio e pequeno porte. Certo. Porém, o que acontece? Você tem que entender que só treinar as pessoas não resolve. Você tem que entender que dentro do processo de desenvolvimento tem a parte de aplicação de métodos, tem passos a serem seguidos para que você consiga produzir mais com menos, para que você consiga ter uma operação que pague os custos e te dê lucro. Então assim, ó, o MPS, ele é focado, a gente define que o MPS vai resolver um problema de produtividade. Que resolver um problema de produtividade não quer dizer nem que você vai vender mais produtos. Entende? Muitas das vezes você vai fazer mais produtos com menos tempo.
Daí você pode ajustar a questão dos seus custos. Às vezes você tem muitas pessoas trabalhando porque você tem que cobrir a ineficiência do seu processo. Muitas das vezes você tem que investir muito capital em máquinas para cobrir Às vezes até financiar, né? Fazer financiamento. Muitas das vezes. Você tem que investir muito em máquinas para poder cobrir a sua ineficiência. E o MPS ele vem com uma solução muito mais completa. Por quê? Porque quando a gente fala de produtividade, o MPS ataca os desperdícios. E quando a gente fala de altos custos elevados de produção, é porque é o seguinte, muitas das vezes, vou dar uma pequena pincelada aí do que vai vir nos próximos vídeos aí, mas o seguinte, quando a gente for falar do vídeo de custo de operação elevado, a nossa preocupação no MPS é que o seguinte, essa caneta eu produzo essa caneta e vendo ela no mercado. Certo. Vendo ela com um custo de operação X. E o meu concorrente, ele tem um custo para essa caneta um pouco menor do que eu. Então ele consegue vender o mesmo produto com a mesma qualidade com um preço menor do que eu. E o MPS ele vem trabalhando o seguinte, ao invés de trabalhar na matéria-prima, ele trabalha na operação. Como é que eu consigo ser competitivo? Reduzindo os meus custos de operação. É isso que eu quero dizer com problemas de altos custos de operação. É focado em uma solução para dar oportunidade do pequeno e médio empresário ser competitivo no mercado. Isso é fantástico, porque assim, ó, você, falando agora um pouco da produtividade, o foco de uma empresa não é produzir mais, concorda? O foco de uma empresa é ganhar dinheiro. Com certeza. Certo. E qual a vantagem você gostaria de ter no seu negócio, Antônio, por exemplo? Eu tenho uma fábrica que produz canetas. Eu vendo 100 mil reais de canetas por mês para obter uma margem de lucro que me dá 10 mil reais de lucro. Ok. 10%. 10%. Agora, o que você acha mais interessante? Eu ter uma fábrica de canetas, produzir a mesma caneta, vender, eu não preciso vender 100 mil, eu vendo 60 mil reais, por exemplo, e tenho 30% de margem de lucro. Qual empresa eu seguiria? A segunda opção. Exatamente. Esse é o canal de comunicação entre o MPS e o empresário. É, porque tipo assim, você, no caso do primeiro exemplo, o cara vender 100 mil reais, pô, imagina o tanto que ele tem que produzir, o tanto de funcionário que ele tem que ter. Matéria-prima, Custo de operação. estoque, esse monte de coisa. Agora o cara vende 60 e ganha mais dinheiro. Ele ganha mais dinheiro, quer dizer, os custos dele com energia, por exemplo, né, com o número de funcionários vai ser bem menor. Então, assim, essa discussão é muito rica e muito válida, mas respondendo a sua pergunta, Vitória, não. Você precisa passar por todas as etapas, você precisa entender, de fato, o que o MPS pode fazer por você como empresário num todo. E assim, quando eu criei o MPS, eu fiquei muito preocupado em resolver todos esses problemas. Certo. Muito bom. Wallace, muito bacana. Quero pedir a vocês aí, deixe seu comentário aí, ou sugestão, para que a gente possa cada vez mais trazer assuntos aqui enriquecedores nesse nosso bate-papo. Lembrando que no próximo vídeo, podemos combinar assim, de estar falando de produtividade e desperdício, já que é um assunto que você tocou aqui agora, que eu me interessei muito, né, Vitória? É verdade. Nesse vídeo nós vamos falar com mais profundidade sobre desperdício e pode ter certeza. Que também é um pilar, né? É um pilar e assim, importantíssimo, igual você disse. Fantástico falar sobre isso, porque eu não conheço uma empresa que não sofre com esses problemas de desperdício e eu tenho certeza que quem participar vai gostar.
Lembrando, pessoal, que agora toda semana nós vamos ter um bate-papo diferente, com um tema diferente e que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês. Então fiquem ligados e até a próxima.